teologia e soteriologia. A gente fez questão de juntar duas matérias teológicas em uma disciplina só, porque tem muita coisa que virá pela frente que a gente considera como mais importante a gente gastar mais tempo estudando, tá? Falamos também que para poder estar no curso, matriculado no curso, é preciso ir até uma paginazinha na internet, tá? Página da igreja, para poder fazer a inscrição. E aí eu tenho certeza que ao chegar vocês sentiram falta de um materialzinho a ser entregue, a tal da apostila, que é muito importante para vocês estarem acompanhando. A gente vê. É importante que vocês cheguem na página, se inscrevam, depois no finalzinho falam novamente a respeito do endereço. Bom demais te ver aqui. Tá? E como é que vão ser os procedimentos lá? Por que a gente não trouxe a apostila? A gente não vai mais fazer a impressão por questão de controle realmente de material, para evitar o gasto sem a necessidade. Às vezes a gente estava imprimindo muitas apostilas, né, e poucos irmãos estavam participando do curso. A gente imprimia mais do que era o necessário. Agora a gente vai fazer a impressão realmente para aqueles que estão inscritos. É só entrar na página, que é o teologia.ibncandeias.com.br, que a gente falou na aula passada. No final, coloco novamente o endereço ali, tá? E fazer a inscrição no site. Pode fazer pelo computador, é melhor porque é tela grande, mas funciona tranquilamente pelo celular também. Então, se vocês entrarem pelo celular hoje tem tela grande, né? Então, dá para poder fazer a inscrição. Por lá, pelo ambiente, assim que vocês fizerem a inscrição, tem lá duas disciplinas disponibilizadas. Uma de pneumatologia e outra teologia sistemática 4, que é essa nossa disciplina. Vai pedir uma senha. Essa senha eu não vou estar passando para vocês, tá? Mas assim que vocês se inscreverem, eu vou estar observando quem inscreveu e automaticamente associo, matriculo, inscrevo na disciplina. Então a senha, só para poder avisar que vai estar pedindo para vocês, tá? Vocês não precisam se preocupar, cadastrou no geral no site, eu vou estar matriculando vocês na disciplina, tá bom? Bom, então eu quero começar, como é de praxe, como é o normal, como o cristão tem que fazer, pedindo ao Papai do Céu que nos abençoe. E aí eu quero fazer uma afirmação que é de plena consciência minha. Eu não tenho nada para poder acrescentar para vocês, tá? Se não for o Senhor, para poder estar utilizando a vida de quem está aqui na frente, quem está aqui na frente não tem nada para poder acrescentar. Porque nós todos somos humanos. Diante de Deus, nós somos iguais. Tem que haver uma intervenção dos céus para que alguém seja utilizado para poder trazer a mensagem que provém dos céus. Então tenha essa consciência. Eu quero pedir aos irmãos que a gente baixe a cabeça para pedir ao Papai do Céu a bênção para esse momento. Querido Senhor, nós queremos te agradecer pela graça, pelo privilégio de termos esse tempo, esse momento, esse lugar, esse convívio para podermos estudar a tua palavra e aprendermos mais de ti. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor me utilize, Pai, para poder trazer a tua mensagem, que o Senhor me capacite através do teu Santo Espírito. Senhor, eu tenho plena consciência de que eu não tenho nada para acrescentar para ninguém, mas o Senhor é o Deus de toda sabedoria, de toda graça, o Senhor Criador. Que o Senhor nos fale, Pai, nesta manhã, através desse vaso imperfeito que sou eu. Em nome de Jesus, eu te peço, por tua graça, Senhor. Amém. Bom, queridos e queridas, a gente está fazendo estudo no curso teológico e a gente está na 4ª disciplina de teologia sistemática. Quero só resgatar algumas coisinhas para a gente poder ter consciência do que é a teologia sistemática, porque anteriormente o pastor Henrique estava seguindo com o nome das disciplinas pelo tema. Então vocês viram cristologia, pneumatologia, e aí vem Bruno, que é professor, que gosta de uns nomes complicados, e bota ali, teologia sistemática 4. Por que a gente fez isso? Dentro da teologia, o pessoal gosta de estruturar as principais matérias em uma sequência, em um esquema. Tá? Em um esquema, em um conjunto de conteúdos que, quando são lidos e estudados na sequência, dão para o estudante, para o leitor, uma base muito interessante dentro da teologia. Por isso que a gente chama de teologia sistemática.
A ideia das matérias em teologia sistemática é sistematizar o conteúdo para a gente poder aprender com maior facilidade. É por isso que a gente não chega, por exemplo, e vocês vão estar vendo, e no folderzinho tem, a última teologia sistemática vai falar a respeito dos tempos finais, a escatologia. A gente não chega lá no primeiro dia de aula e vão falar, ó, Jesus vai voltar e começamos a tratar a respeito da escatologia. A gente começa primeiro falando de quem é Deus, depois quem é Cristo, quem é o homem, o que é a salvação. E a gente devagarzinho vai apresentando os conteúdos de forma estruturada para que na cabecinha de vocês fique bem fundamentado. Para não ficar conteúdo solto. É por isso o nome teologia sistemática. Eu só fiz questão de falar a respeito disso, porque a gente mudou alguns nomezinhos, tá, na estrutura de disciplinas, e para vocês não estranharem, tá, com relação ao modelo anterior. Então, teologia sistemática é a estruturação das principais disciplinas teológicas com o objetivo de transmitir para o estudante da palavra um conteúdo em sua mente que respalde ele a entender as diversas doutrinas, os diversos conteúdos da Bíblia. Tudo bem? Hoje a gente vai começar o quê? A disciplina que é a disciplina de antropologia ou doutrina do homem. Bom, Bruno, a gente está estudando teologia, vai estudar a respeito da doutrina do homem? Por que não vai falar a respeito de outras doutrinas da palavra de Deus? Por que não vai falar a respeito logo da salvação em Cristo? Por que não vai falar a respeito do céu, do homem? Se nós não entendermos o nosso papel, primeiro na criação, segundo nas dispensações de Deus, na forma com que Deus trabalha na história, dificilmente a gente vai conseguir entender o nosso papel, a nossa relação com Deus e com a história. E tem duas coisas que são muito importantes a gente entender dentro da antropologia. A primeira coisa é a ideia de homem de forma geral, ser humano, o gênero humano. E a segunda coisa é entender por que Deus criou homem e mulher. Dentro da biologia a gente pode falar com facilidade, a toda espécie tem macho e fêmea. Agora nós não somos qualquer espécie. Deus nos criou de forma muito distinta, muito diferente. Ele poderia ter escolhido criar seres que não fossem macho e fêmea. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito disso durante essa aula. Tá bom? Então vamos começar. Antropologia e sociologia, soteriologia, vão ser os temas, os conteúdos que a gente vai estudar dentro da teologia sistemática 4. Então, como eu falei para vocês, a ideia foi juntar duas disciplinas para a gente poder andar um pouquinho mais rápido, para dar tempo da gente ver conteúdos mais importantes com mais tempo. Então, a gente vai começar com antropologia. A aula 1 e a aula 2, se vocês observarem lá no site, para quem já fez a inscrição, quem está com acesso tranquilo, são aulas ligadas à antropologia. A aula 3 e a aula 4 já é a soteriologia. Eu vou trabalhar soteriologia em duas aulas e vou tentar trabalhar com vocês da forma mais profunda possível. É muito, muito importante esses dois temas. Entender por que Deus permitiu, por exemplo, que o ser humano, mesmo sabendo em sua presciência que ia pecar, Deus permitiu que o ser humano pecasse. Por quê? Por que Deus já não criou perfeito? Ele deu livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é uma coisa muito interessante também, que a gente pode trabalhar dentro do conteúdo da soteriologia. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Sabem o que tem dentro de uma linha da teologia em que se acredita que o livre-arbítrio só existe até o momento em que você aceita Cristo? Depois disso você não tem mais? A palavra de Deus chama aquele que aceita Jesus de servo. O servo não tem vontade própria. O servo serve a seu senhor. Então o livre-arbítrio seria algo que a gente tem para poder aceitar Cristo. Depois de aceitar Cristo, uma vez que eu aceitei, estou dizendo, eu não quero mais viver a minha vida. Eu jogo fora a minha vida. Eu quero viver a vida que Cristo tem para mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então são as duas disciplinas que a gente vai estar trabalhando. Dentro da soteriologia, a gente vai estudar a respeito da salvação e como a teologia vê a salvação do ser humano. Tem duas principais linhas
que a gente vai estar trabalhando. E como a gente está na Igreja Batista, a gente vai registrar no final a posição batista, tá? Então vamos começar. Antropologia, amo essas letrinhas gregas, tá? Eu sei que dá um nó no olho, que é difícil de ler, mas eu gosto de apresentar porque aos pouquinhos a gente vai acostumando e vai decorando algumas coisas, tá? Bom, antropos, do grego aqui, quer dizer homem. Então, antropologia, primeira parte da palavra, antropo, quer dizer homem, e logia quer dizer estudo, palavra, ciência, conhecimento, pensamento. Antropologia, então, seria o estudo do ser humano. A gente tem duas antropologias, vamos assim dizer, dentro da ciência. Tem a antropologia científica normal, aberta, filosófica, e uma antropologia que seria dentro da teologia. E são muito diferentes. A antropologia, ciência normal, ela procura estudar o homem em um contexto, mas tentando trazer os princípios da natureza para poder explicar o que é o ser humano. Das dinâmicas sociais. Dentro da teologia, a gente estuda o homem, tentando entender o que Deus tem para nos dizer do que nós somos. Como nós somos, o que somos. Eu acho isso muito pertinente. Por quê? Quem foi que criou o ser humano? Deus. Quem seria melhor do que o fabricante para poder falar a respeito do seu produto? Só Deus tem plena capacidade de nos explicar quem somos, como somos e para que somos. Uma coisa bastante interessante também é que logia, que é estudo, não é simplesmente utilizada apenas para explicar uma ciência, como uma parte de uma palavra, como antropologia, que é uma ciência teológica. Logia também é utilizada na palavra de Deus, especialmente no livro de João, capítulo 1, para poder se referir a Jesus. Já ouviram falar que Cristo, Deus, é sabedoria em si, e que Jesus é a sabedoria de Deus? Quando a gente olha na palavra e vai no original grego para ver, Jesus é a sabedoria de Deus, e vai procurar ver que palavra foi utilizada para poder se referir a Jesus como sabedoria, é justamente essa logia, num formato grego, logos. Então, quando a gente pega lá em João, por exemplo, capítulo 1, verso 1, tem escrito o quê? A gente tem que ter decorado isso. No princípio era o verbo. E o verbo era? E estava no princípio com? A palavra verbo foi traduzida como verbo por João Ferreira de Almeida. Tem muito tempo. Quando a gente pega as Bíblias mais modernas, a gente encontra não verbo, e sim palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Qual é a palavra lá no grego que foi utilizada pelo escritor original, que foi traduzida como verbo, que foi traduzida como palavra? Logos. Então eu posso entender, e eu gosto de colocar a explicação da palavra, justamente para poder transmitir isso, que a essência do estudo, da busca pela sabedoria, da ciência pura em si, é algo inato em Deus, é algo inato em Cristo. Se o próprio Cristo é referido em sua própria palavra como logos, como a ciência, como conhecimento, como a sabedoria, eu também, me apropriando da salvação, me apropriando da carreira que Ele estabelece para mim, eu tenho que seguir a minha vida com ciência, com sabedoria e buscando essa sabedoria que provém dele, já que Ele mesmo é referido como logos. Isso tudo para quê? Eu acredito que estudar teologia é algo que é parte da nossa obrigação na carreira cristã. Porque o próprio Cristo é a sabedoria que é expressa nos moldes, claro, né? O ser humano é falho, da teologia. A gente estuda muito a respeito disso. Então, a antropologia teológica é a ciência da fé que procura. Já que existem duas, né? Vamos diferenciar. Articular a existência humana como verdade revelada por Deus. Se a gente for para uma linha naturalista, vamos ver o que a ciência explica sobre a origem do homem.
teve um Big Bang lá no início, e aí houve uma série de eventos físicos, químicos e por aí vai. E de repente apareceu uma célula lá no meio do mar, e foi crescendo animais, e apareceu o macaco, e evoluiu para poder chegar no homem. Numa visão naturalista, a gente explicaria assim. Na visão bíblica, como é que o ser humano surgiu? Deus criou. Quando eu estudo antropologia pela Bíblia, eu quero saber a verdade revelada por Deus. E por que é algo tão evidente eu fiz questão de enfatizar? Porque nesse mundo, que é um mundo de confusão, às vezes a gente mistura as coisas. Porque a gente está submetido, nós estamos expostos a diversas linhas de pensamento, a diversas escolas, vamos assim dizer, na vida. E a gente corre o risco de ter o nosso pensamento contaminado. Quando a gente pensa a respeito de Deus, e eu fiz essa pergunta lá no final da primeira aula, quem é Deus para vocês? Quem é Deus? É algo muito importante da gente refletir, porque às vezes a minha visão de Deus não é a visão que Deus tem para mim a respeito dele mesmo. Não é algo que ele me revelou, ó, eu sou Deus. Como ele fez para Moisés, como ele fez para Abraão, como ele fez para diversos personagens bíblicos. A gente não tem Deus rasgando os céus e descendo na nossa frente, nesse momento, mas Deus ainda faz isso, né? Na maioria das vezes não está desse jeito a revelação de Deus, é através da palavra, através de outros materiais, e nesse mundo a gente corre o risco de ser contaminado o nosso pensamento por outros conteúdos. Então fiz questão de citar por isso. Nós precisamos buscar na palavra o que é que Deus fala a respeito de nós. Porque se a gente for para a ciência vai falar um bocado de coisa. Compreender e poder explicar a vida humana individual e coletiva. Isso aqui é fantástico. A antropologia vai explicar a relação entre seres humanos e o ser humano por si. A gente vai dar atenção a isso aqui dentro da nossa disciplina. Então, Deus criou cada um de nós com um propósito. Mas vocês sabiam que Deus criou cada um de nós com um propósito? Mas esse propósito só é pleno se a gente exercitar esse propósito em comunidade? Vamos tentar trabalhar isso. Quando Jesus vier, ele vai vir para buscar e resgatar quem? A sua igreja. A Bíblia fala que vai vir resgatar Bruno, Daisy? Não. A Bíblia fala que vai vir resgatar a sua igreja. Será que isso é uma forma poética de falar? Não, tem um propósito. Nós só vamos se formos enquanto igreja. Então existe todo um contexto da palavra, toda uma explicação que a palavra vai nos dar a respeito disso, que a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Então existe um viver individual, Deus nos vê cada um individualmente enquanto indivíduos, mas Deus também nos vê enquanto coletividade. Identificar as implicações práticas decorrentes do homem como criatura e como pecador. Todo mundo se pergunta, para que eu vim nesse mundo? Qual o meu propósito? Não se pergunta? Tem hora que a gente passa por algumas dificuldades na vida, uns desertinhos, né? E aí esse deserto nos cutuca para poder exercitar o nosso pensamento a respeito de quem somos, para onde viemos. Para que você veio nesse mundo? Qual o teu propósito? Perpetuar a espécie é um, mas em perpetuar a espécie existe um propósito escondido. Louvar o Senhor. A razão da nossa existência é louvar ao Senhor. Eu fiz até uma postagem no Instagram essa semana a respeito disso. Eu sou meio crítico dos padrões da sociedade e principalmente aquele padrão de beleza, padrão da moda, uma série de coisas que a sociedade nos impõe. E eu achei interessante uma frase, copiei e coloquei lá. A frase diz mais ou menos assim, eu sou ruim de decorar, né? Mas ela fala que a gente se preocupa demais com a nossa aparência, enquanto a gente não se preocupa com a nossa função. Se a gente se preocupar mais com a nossa função, que viemos para ser adoradores, e não para despertar o desejo nos outros com a nossa aparência, a gente vai se contentar com a aparência que temos. Porque a nossa função é ser
adorador. Nós viemos para adorar. Uma figurinha para a gente tentar entender um pouquinho a respeito dessas coisas. Bom, nós temos um homem aqui como centro do nosso estudo. A gente está estudando antropologia, estudo do homem. O homem foi criado por Deus com algumas características que distinguem ele de toda a criação. Primeira característica: o homem é imagem e semelhança de Deus. Conhecem isso na Bíblia? Lá na Bíblia fala que o ser humano foi criado como imagem e semelhança de Deus. E aí eu pergunto para vocês, o que significa isso? Eu já vou logo começar destruindo, talvez, né, alguma coisa que vocês tenham aí na cabeça como sendo verdade. Ó, Deus não tem rosto, Deus não tem mão, Deus não tem ouvido, Deus não tem olho, Deus não tem pé, Deus não tem aparência física. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem que ser imagem e semelhança de Deus de forma diferente do que seria uma imagem fotográfica, algo visto no espelho. Tem vários atributos que Deus possui, tá? Que foram, né, nos doados, foram transmitidos para a gente no ato da criação. Quer ver um atributo que é muito fantástico? A capacidade criativa. O ser humano é um ser extremamente criativo. Por mais inteligente que seja um papagaio, por mais inteligente que seja um cachorro, um cavalo, ou qualquer outro animal inteligente que vocês possam escolher, esses animais não são criativos. Você nunca vai ver um cavalo criando um computador, ou qualquer outra coisa parecida. Você nunca vai ver um cachorro inventando uma ferramenta para poder conseguir abrir a porta que ele quer passar para o lado de fora. Já o ser humano, ele tem uma demanda, uma necessidade, ele pensa em criar uma solução. Criatividade. Deus é o Criador e imprimiu em nós, que somos criatura dele, esse atributo. Somos criativos, assim como Deus é Criador. Imagem e semelhança, então, diz respeito a características que não são físicas. Aí tem gente que pode falar, mas Jesus tem corpo. E aí a gente foi criado como ser humano, já que Jesus é Deus, parecido com Jesus. Jesus só teve corpo na encarnação, quando ele desceu dos céus e se tornou ser humano lá na barriguinha de Maria. Antes daquilo ali, Jesus não tinha corpo. Criado com distinção por Deus, nós somos diferentes. Por mais que a biologia tente explicar o ser humano como sendo um organismo dentro dos sistemas da natureza, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E é fácil da gente perceber isso, primeiro por essa criatividade. Olha o que a gente fez com o mundo. O mundo passou milhares de anos sem interferência tão pesada do ser humano, que a gente não tinha tecnologia para mudar o mundo, né? E continuou igualzinho durante muito tempo, cheio de animais. Só o ser humano foi capaz de mudar tudo e deixar do jeito que está hoje. Nós somos diferentes, com capacidades diferentes. Nós somos também o auge da criação divina. Nós somos a excelência da criação. A melhor coisa criada. O ser mais complexo, mais bonito, mais cheio de capacidades. E temos uma coisa, que a gente até falou no início, que os outros seres não têm. Nós temos a propensão a ter livre arbítrio. Os animais não têm. Já viram um cachorrinho com fome? Na hora que você vai dar comida para ele? Se for uma comida apetitosa, então, fica doidinho. E ele tenta se segurar com vontade de ir lá no prato, né? Ou de esperar para você colocar e terminar de colocar a comida, mas ele fica tão doido que ele não consegue. Ele quer ir no prato lá, porque ele está com fome, e por mais que você fala, não! Alguns obedecem mais, né? Mas mesmo aqueles mais obedientes, você percebe que ele fica desesperado, salivando. Ele não consegue se segurar. Ele é refém daquele instinto dele que leva ele a comer.
A gente é assim? Tem alguns que são, né? Na hora da comida fica doido, desesperado, voa em cima do prato, na hora que a gente faz eventos, né? Acontece isso. Mas a gente tem uma capacidade de autocontrole, que os animais não têm. Nós somos aprimorados, nós somos o auge da criação. E o homem também foi criado para refletir a glória de Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, muito séria. Quando as pessoas olham para cada um de vocês, elas veem Deus. Esse é o teu propósito. Você foi criado com esse propósito. As pessoas têm que olhar para a gente e enxergar Deus. Mas, Bruno, eu sou imperfeito. Somos. Mas, como Deus nos criou, como Deus imprimiu, colocou dentro de nós das suas características, se nós tivermos uma vida, que é uma vida que cumpre esse propósito, de forma natural, a gente não precisa nem falar de Deus. Só por sentar do lado de uma pessoa, as pessoas vão ver Deus. Eu tive uma experiência muito gostosa, muito tempo atrás. Minha esposa, não era minha esposa ainda, era namorada, e ela estava trabalhando em Ilhéus. E aí um dia eu fui levar ela na rodoviária. Toda semana ela vinha, passava 2 dias aqui em Conquista, e depois voltava para Ilhéus para trabalhar. Trabalhava no Banco do Brasil. E aí um dia eu lá na rodoviária, não tinha veículo na época, né? Jovenzinho, sentado esperando o ônibus, sentou uma senhora do meu lado. Lembro até hoje, senhora morena, com um vestido amarelo. Ela sentou, olhou para mim assim, rápido, né? Eu olhei meio assustado, falei, o que será, né? Você tem Deus. Se não for para ser assim, tem alguma coisa errada. As pessoas têm que olhar para a gente e ver a presença de Deus. É claro que alguns são mais soltos, né, e têm maior facilidade de expressar. Outros são mais tímidos. Mas não é timidez ou facilidade de falar que expressa Deus. É o coração cheio de Deus. E quando está cheio, não tem jeito, transborda e sai. E as pessoas veem Deus. Por que que Deus criou o homem? São perguntas importantes aí para a gente poder trabalhar. Primeira resposta. Deus criou o homem para a sua própria glória. E aí eu vou pedir uma ajudinha de vocês. Quem quer ler para a gente um desses textos aí? João 17:5. Isso aí é uma coisa que eu gosto de fazer, gente. Eu gosto de botar vocês para exercitarem, abrirem a Bíblia. Deus criou o homem para a sua glória. Onde é que esse texto nos fala a respeito disso? Deus tinha glória em si mesmo antes da criação e antes de enviar Jesus. Jesus vem como homem aqui nessa terra, coloca da sua glória no ser humano, Jesus, e Jesus vai voltar para Deus com essa glória que ele tem. Então a gente vê na encarnação de Jesus, Jesus carne e Jesus homem, a glória de Deus impressa. Outro texto, vamos ver ali, 1 Coríntios 10:31. Quem quer fazer a leitura para a gente? Aí quem for fazer, eu vou pedir para levantar a mãozinha que eu vou levar o microfone, para a gente poder escutar. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Texto bem conhecido, né? Se a gente for procurar na Bíblia a respeito de textos que falam a respeito do ser humano como criado para a glória de Deus, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, tem vários. Tá? Só esses 2 já são suficientes. Esse texto fala que tudo que nós fazemos nessa vida, o que devemos fazer, deve ser para a glória de Deus. Por que isso? Porque o propósito de Deus criar o ser humano foi para glorificá-lo, para manifestar a sua glória. Qual o propósito da existência humana? O que eu devo fazer na minha jornada? Qual é a minha profissão na vida? Cumprir com o objetivo da nossa criação.
Então você está aqui, está vivo para quê? Cumprir com o objetivo para o qual Deus te criou. E você foi criado para quê? Para a glória dele. Isso é muito importante. Por quê? Bom, primeiro que quando a gente estuda a teologia, a gente tem algumas questões. Uma das questões é responder a dúvida pela dúvida, né? Por que Deus criou? Mas também tem um sentido prático para isso. Por que Deus criou? Reflete a razão da minha existência. Eu só vou conseguir ser plenamente feliz e completo e não ter aquele buraco que às vezes a gente sente na nossa alma, se eu estiver alinhado com o propósito de Deus para a minha vida. Se eu não estiver vivendo de acordo com esse propósito, eu vou me sentir vazio e infeliz. Então quer dizer que Deus nos criou como robozinhos só para louvá-lo? Jamais. Deus nos criou da forma mais perfeita possível, de maneira que, ao nos dar o conhecimento desse propósito, ele nos mostra que a melhor maneira de se viver, que a única forma de se viver bem, é se alinhando com aquilo que ele tem para nós, porque é perfeito. O propósito de Deus na nossa vida é garantia de alegria. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem tem traços do Criador e o representa. Irmãos, tem algo muito triste que tem acontecido nesses dias, e que assim, já aconteceu em outros momentos da história, mas eu não estava lá, eu posso falar a respeito do que eu estou vivendo hoje. Nós crentes não estamos sendo bem falados mundo afora, não. Tem algumas pessoas que se dizem crentes, e que se dizem pregadores do Evangelho, e que têm difamado muito o nome de Jesus. Nós temos que ter plena consciência de que, enquanto seres humanos, e principalmente nós que somos igreja, nós somos representantes do Criador. E se você é representante de uma empresa, por exemplo, você veste a camisa da empresa com o logotipo da empresa. Quando você vai comer em algum lugar, se você é representante de uma determinada marca, você dá privilégio para aquela marca que você representa e não come outras. Ou seja, a pessoa olha para você e vê, realmente essa pessoa é representante de tal empresa. As pessoas têm que olhar para a gente e têm que ver a gente como representante de Deus, em todas as nossas ações. Quer ver um caso simples? Quando você vai na casa de alguém, e aí fica tarde, de repente aquela pessoa te convida, né? Toma banho aqui. Mas eu não trouxe nada. Não, te dou toalha, usa shampoo aí, fica à vontade. Tem algumas pessoas que chegam na casa dos outros só porque está na casa dos outros e vê aquele shampoo maravilhoso. E hoje, né, eu acompanho minha esposa lá, tem cada shampoo lindo, barato, para não dizer o contrário. Aí você chega na casa do outro, vou aproveitar e vou usar aquele shampoo. Aí vai e usa 4 dedos de shampoo, né? Completa com água, né? Para ver que não usou aquele shampoo. Numa ação simples dessa, a gente não está expressando a glória que Deus quer que seja manifestada através da nossa vida. Na hora que eu estou na empresa, estou com meu celular no bolso, eu tenho crédito, eu tenho dinheiro para poder colocar mais crédito se for necessário, mas tem um telefone da empresa na minha frente. Aí eu olho para o celular, não vou ligar da empresa porque é de graça. Eu não estou manifestando a glória de Deus na minha vida. Nós devemos ser fiéis no muito, mas também no pouco. O ser humano não é feito de grandes coisas. Se a gente for olhar a nossa vida, dia após dia, na verdade, o que a gente faz dia após dia são pequenas coisinhas, coisas do cotidiano, normais. E nessas pequenas coisas, temos que manifestar a glória de Deus. Bom, o que ocorreu na queda do homem? E aí vem uma cena muito triste. Quando o ser humano resolveu pecar, o ser humano distorceu a semelhança que tinha de Deus. Então hoje nós temos vários traços da semelhança, sim, mas muita coisa se perdeu. Uma coisa que se perdeu: nós fomos criados com toda a propensão de fazer o bem. Na queda,
Nós perdemos isso. E temos hoje toda a propensão de fazer o mal. Paulo já disse há muito tempo, o apóstolo, que o mal que não queria fazer, ele fazia. E o bem que ele queria, ele não conseguia fazer. A queda colocou algo terrível em nós. Qual o plano de Deus para nós? Nossa gradual recuperação à semelhança com Deus. Conhece um texto em Provérbios que diz que a vida do justo é como a aurora que brilha cada dia mais e mais até ser dia perfeito? Esse é o plano de Deus para a nossa vida hoje. Nos recuperar enquanto semelhança dele. Nós devemos e precisamos nos apresentar diante dele para ele restaurar essa semelhança. É por isso que quando a gente encontra algumas pessoas que têm grande história de caminhada com Jesus, a gente percebe que essas pessoas foram moldadas por Jesus e estão mais semelhantes a ele. Porque essa é a nossa jornada. Permitir, pois não, querido. Eu tenho uma observação a fazer, pelo conteúdo que eu tenho observado, não era necessário Jesus vir à Terra, porque nós, pelo nosso conhecimento, nosso raciocínio, nosso ser perfeito, como você tem colocado, o Jardim do Éden já diz tudo para a gente. É só pegar a perfeição que Deus deixou para nós e aplicar um para com o outro. Deus, mesmo assim, misericordioso, ainda mandou, veio e formou carne para facilitar o nosso entendimento por causa daquele mundo que o povo estava no pecado, né? Então, eu acho que o homem, por ser racional, ele devia pegar a criação de Deus e entender que tem um ser maior que para que a gente pudesse conviver em harmonia. Bom, tem um texto em Salmos que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. De fato, a criação que Deus fez é perfeita e fala a respeito dele. Mas aí tem uma coisa que é importante, que a gente citou aqui. Com a queda do ser humano, a corrupção da semelhança de Deus nos tornou incapazes de perceber a nossa própria condição. Então nós somos, de fato, como a palavra de Deus diz, cegos. E precisamos, para perceber até a nossa própria falha, da presença e da operação do Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí, assim, eu vou discordar um pouquinho do irmão, né, e dizer, era totalmente necessário que Jesus viesse e não há nenhuma esperança fora de Cristo. Mesmo com toda essa maravilha que Deus colocou dentro da nossa alma, né, dentro do nosso ser, dessa semelhança com Ele, que Ele imprimiu no ato da criação. Né? Como foi corrompido pelo pecado, não há esperança se não for em Cristo. É necessário Jesus. Tá? Quando é que isso se dará totalmente, já que nossa gradual recuperação é a vontade de Deus? Só quando Jesus voltar. Quando nós estudamos escatologia, a gente estuda vou chamar de tópico, não vou chamar de doutrina, tá? Da regeneração, e que vai falar a respeito da regeneração quando nós aceitamos Jesus. Quando você aceita Jesus, automaticamente o teu espírito é regenerado. Mas o teu corpo não. A tua carne não. E nós vivemos a nossa jornada nesse mundo cativos dessa carne, desse corpo. Quando é que Jesus vai transformar totalmente o corpo e a carne, completar a obra regeneradora? Quando ele voltar. Quando ele voltar, quando a trombeta tocar lá no céu, quando ele nos chamar para a vida eterna, aí ele vai restaurar o nosso corpo. Aí lá em escatologia a gente vai estudar, existem algumas visões a respeito disso. Entender o nosso propósito, o motivo da nossa existência é fundamental para uma vida cheia de contentamento e alegria. Se a gente não sabe para que a gente veio, porque Deus nos criou, não tem como a gente ser feliz. A gente vai passar a vida inteira buscando, a vida inteira procurando e não vai encontrar essa alegria. E aí eu faço uma observação muito forte para os momentos que vivemos hoje, o dia de hoje, a nossa situação na história. Nós estamos submetidos à mídia, submetidos às propagandas, às empresas que tentam imprimir em nós necessidades que nós não temos para o contentamento. Na verdade, se a gente for observar, a gente precisa de muito pouco para poder viver. Muito pouco.
A gente não precisaria de celular, de iPhone, de uma série de coisas. Foi a indústria que criou esses elementos e colocou esses elementos como necessidade para a nossa vida. E eu posso falar assim com propriedade porque eu sou da área de tecnologia, né, e trabalho inventando coisas justamente para a sociedade poder consumir como necessidades, que não são. Eu estava observando essa semana lá em casa, né, a gente comprou um liquidificadorzinho lá, tinha tempo que eu queria comprar, e depois que eu comprei, eu parei na frente dele, não contei para ninguém, estou contando para vocês agora aqui, né? E eu olhei para ele e falei, meu Deus, para que eu precisava disso? Eu comprei porque eu achei bonito tecnologicamente falando. O liquidificador gira para um lado, gira para o outro, daqui a pouco ele acelera. Né? Eu acho que comprei mais para ficar olhando ele do que para ver o efeito realmente dele bater as coisas. Mas não precisava daquilo. E quantas vezes, assim como eu, a gente não compra coisas que não precisam, para poder tapar o buraco que há na nossa alma, que só Deus é capaz. É algo muito importante. Entender a nossa carreira é entender como ser feliz. E às vezes, você sair por aquela porta e dar um bom dia para uma pessoa que está triste, que precisava daquele bom dia, para o seu dia passar a ser bom, vai te tornar muito mais feliz do que comprar a Ferrari, que às vezes a gente almeja. Semelhanças do homem em relação a Deus. Tenho mais alguns minutinhos. Funciona, meu querido? Moralidade. Sabiam que os seres que não são humanos não têm moral? O que é moral? Moral é um conceito que vem do cristianismo, que é um conjunto de comportamentos que nós podemos ter ou não, e que nos tornam semelhantes a Deus. Ou seja, aquele conjunto de coisas que nós fazemos na nossa vida, conjunto de comportamentos que nós temos, que são bons, moralmente corretos. Os animais não têm moral. Isso é algo interessante. Mais um ponto de distinção. Porque os animais não conseguem guiar as suas ações por suas vontades. Eles estão condicionados pela criação ao seu instinto. Eles não conseguem ser diferentes. Eu já fiz algumas coisas, experiências com os bichinhos lá em casa, coisa simples, né? Para poder verificar isso. Tem cachorro que gosta de uva, tem cachorro que gosta de abacaxi, mas é muito raro. Por mais que abacaxi possa até fazer bem para ele, você dá um pedaço de abacaxi, ele bota na boca e nunca mais quer ver abacaxi. Às vezes ele pega por curiosidade, aprendeu que abacaxi é azedo e não quer saber mais. Mas faz bem. Não adianta você falar para o cachorro que faz bem. Ele não vai comer abacaxi porque você está falando que ele faz bem. Por instinto, ele reprova aquilo. Já a gente não. Vem a vovó da gente e fala, né? Come, meu filho, acelga, escarola, amargo, né? Que faz bem para a saúde. E é que a gente começa a comer, mesmo que a nossa carne está falando, não, esse negócio é ruim. Eu gosto de acelga, de escarola, mas o ser humano tem um comportamento diferente com relação aos estímulos, tá? Moralidade, então, é algo que a gente tem de Deus. Nossos conjuntos de comportamentos que estão submetidos à nossa mente. Vou provocar. Eu gosto. Uma coisa que é muito importante, e eu tenho certeza que as meninas vão me apoiar, né, falam que o ser humano, homem, macho, é bicho descarado por natureza. Não tem esse conceito na sociedade? É equivocado, né? É um conceito impregnado pela sociedade. Nós somos seres pensantes. Deus nos deu essa capacidade. Mesmo que isso fosse algo instintivo, algo que a gente tivesse impregnado em nós pela criação, não vou falar pela sociedade, tá? Nós poderíamos ser diferentes, porque tudo que a gente faz passa pela lente da nossa consciência. Então essa ideia de que nós somos porque somos e não tem como ser diferente, é mentira muito forte. E aí, citando esse primeiro exemplo, é porque a sociedade diz que homem
é descarado. Só que quando a gente pega em algumas sociedades, você vai lá para a África e começa a estudar dentro da antropologia comportamentos de algumas sociedades, tem sociedades que a mulher é que é descarada e que o homem é o santo. Então isso não é uma coisa impregnada pela criação. Estou chegando a falar a respeito disso, porque eu já ouvi, né, e me lembrei aqui, alguém falando que Deus criou o ser humano, homem, naturalmente polígamo. E eu não acredito nisso de jeito nenhum. E mesmo que se tivesse, Deus colocou em nós o Espírito e a consciência, que é capaz de filtrar o nosso comportamento e nos direcionar para um comportamento proveitoso. Espiritualidade. Gente, como eu queria que meu cachorrinho Elvis fosse para o céu. Mas ele não vai. Pode até ser que Deus criou o céu dos cachorros. Sei. Mas os animais não têm espiritualidade. Eles não têm uma essência em si mesmo que os conecta com o Criador de forma profunda, a ponto de ser capaz de ter relacionamento. Assim como nós temos relacionamento com a nossa família, relacionamento com o nosso cônjuge, namorado, o que é que seja, tá? Nosso irmão, nossa mãe. A espiritualidade é o mecanismo que permite o nosso contato, o nosso relacionamento direto com Deus. Os animais não têm. Sensibilidade. Deus nos criou como seres sensíveis. Nós somos capazes de, ao olhar um simples comportamento, movimento da cabeça, posição dos olhos de uma pessoa e saber se ela está triste, se ela mentiu, se ela está inventando alguma coisa. Nós somos seres sensíveis. Deus nos criou assim. Sensibilidade, depois eu volto a tratar a respeito disso. Inteligência. Nós somos seres muito inteligentes. Os animais são inteligentes? Sim, eles têm alguma inteligência necessária para a sobrevivência, mas não é como a gente. Você não vai ver macaco, por mais que o macaco for para o espaço, inventando a nave espacial. Bem que tentaram fazer isso, né? Botar o macaco para poder aprender uma série de coisas lá, mas não dá certo. Ele não consegue. Nós somos especiais. E por último aí, capacidade de relacionamento. Os animais têm relacionamento uns com os outros? Sim, tanto é que a gente utiliza até palavras para poder se referir a grupo de animais. Grupo de lobos é? Matilha. Então a gente tem palavras próprias para poder se referir a conjuntos de animais, existe relacionamento entre eles. Mas o relacionamento entre eles é um relacionamento normalmente utilitário. Por que eles reúnem na matilha? Hã? Matilha de cachorro, né? Olha, eu falando mentira, não posso não. É o cadeia. Por que eles se reúnem? Pois não. Aham. Exatamente, né? O cachorro ele não tem linguagem impregnada em si, ele não entende uma linguagem complexa como a do ser humano, pelo menos, né? Voltando aqui para poder... Tá ok. Então, os animais, eles têm um relacionamento muito utilitário. Tem alguns que são menos. Por exemplo, os irmãos já criaram pombinhos? Já ouviram falar a respeito de criação de pombos? Eu já, tá? Porque eu já criei. Né? Meu pai era apaixonado por pombo-correio e desde novo ele criava. Eu sou de Belo Horizonte, aí lá a gente criava pombos. E quando eu vim morar aqui em Conquista, né, a gente trouxe vários pombos para cá. Então tenho experiência com isso. Os pombos são animais fantásticos. Por quê? Quando o casal se une, a pombinha com o pombinho, eles permanecem unidos até a morte do outro. O casal não se divide. É lindo isso. E normalmente quando um do casal morre, pouco tempo depois o outro morre também. Mas ainda assim, dentro da natureza, por que existe isso? Não é porque ele tem aquele amor consciente pelo outro. É porque o outro auxilia o primeiro a viver, a sobreviver, a resistir às intempéries da vida. Tá? Não vou aprofundar nisso daqui, mas existe essa relação. Relacionamento
como nós temos, o relacionamento em que existe empatia, um relacionamento em que existe a vontade, o desejo de fazer o bem, não só para sobreviver para si, mas pelo outro e para o outro, só no ser humano. Ah, mas meu cachorrinho me ama, eu chego em casa, ele pula em mim. Né? Elvis lá em casa, o cachorrinho lá de casa também faz isso. Né? E eu posso chamar Elvis, lembrando aí de Vis, de El, e ele vem do mesmo jeito. Só que ele me reconhece como líder da matilha, não da alcateia. Da matilha. E ele tem um relacionamento de sobrevivência e respeito, já que eu mando nele. Eu que dou a comida, eu que dou o banho, eu que faço todas as coisas. Quando chega uma outra pessoa lá em casa, por mais boazinha que seja com ele não tem a mesma relação de respeito. Ah, mas relacionamento é construído. Sim, até com os animais. Mas a gente vê nítidas diferenças. E aí eu vou para o próximo para poder encerrar. Se o bichinho aqui me ajudar. Vou parar nesse, só para poder cutucar vocês. O ser humano ele foi criado por Deus de forma distinta, principalmente na sua constituição interna. Tem 3 teorias que vão falar a respeito da formação do ser humano. Primeira teoria é a tricotomia. Essa figurinha aqui. Deus criou o ser humano, que é a bola maior, com corpo, alma e espírito. Cada parte dessa tem uma razão de ser. Cada parte dessa tem uma necessidade e Deus criou por isso. Para que serve o corpo? Bom, se você for uma alma penada, andando por esse mundo, você não consegue se relacionar com a criação física como existe. E é preciso de um corpo. Mas não adianta corpo do mesmo jeito que não adianta computador sem programa. Tem um programa que roda no corpo, para poder explicar de forma melhor, tá? Que é o espírito humano, o ser humano. Mas não existe ligação do espírito com o corpo, um não consegue utilizar o outro se não tiver a alma, que é a essência da vida, a cola que une os dois. Então, cada partezinha tem uma função. E qual dessas partes aqui que são utilizadas para o relacionamento com Deus? Se nós fomos criados para a glória de Deus, então, as 3. Mas qual parte que é capaz de se aproximar de um Deus que não é corpo, que é espírito? De um Deus que não é material, é imaterial? É o espírito. É o espírito. Tá? Nessa visão, então o espírito é a parte apropriada para exercer o relacionamento com Deus. Para nos aproximar de Deus. E aí vem uma coisa muito, muito importante para poder encerrar. Os irmãos devem ter percebido que há uma diferença de comportamento e de visão entre o Velho Testamento na Bíblia e o Novo Testamento. Quando você olha lá no Velho Testamento, você vê muito falando, lei, seu comportamento, como é que você está fazendo, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer aquilo outro, bebê bababá. Quando você vai para o Novo Testamento, Jesus vai falar, olha, o que importa é você por dentro. Não adianta você ser sepulcro caiado, belo por fora, comportamentos maravilhosos, mas a sua essência não presta. Essa mudança acontece justamente remetendo que, ou tentando nos mostrar que, a gente vai falar mais a respeito disso, só para finalizar, a vida cristã não é só uma vida de aparência, a gente já está acostumado a respeito desse tema. É uma vida de essência, é uma vida de profundidade, é uma vida de envolvimento da alma, do seu coração, do seu interior. É uma vida de profundidade. Não adianta ter cara de santo, vestir como santo, ter comportamento de santo e ter alma de capeta. Você não é santo porque parece ser. Você é santo porque Deus te santificou. E a santificação é de dentro para fora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor nos dê a graça de pegar um pouquinho desse conteúdo, né, e solidificar dentro da nossa alma. E semana que vem a gente vai dar continuidade. Amém? Oh, glória a Deus. Bom, queridos e queridas, só quero lembrar de que é necessário fazer a matrícula no site teologia.ibncandeias.com.br. Na semana que vem, eu espero que todo mundo esteja matriculado, porque se não tiver matriculado, eu não vou trazer a apostila.
Tá? E aí, semana que vem a gente dá continuidade.